O que na sua vida é inegociável para você? Quem sabe pode ser o seu trabalho. Claro, afinal de contas, você precisa do seu salário, do seu trabalho, para que você possa pagar suas contas, sustentar sua família, sustentar sua casa. Outra coisa que pode ser inegociável para você é o tempo de qualidade que você tem com a sua família, com os seus filhos, com as pessoas que você ama. Mas o que acontece se você se depara com um momento da sua vida, uma fase, quem sabe, em que você precisa abrir mão de algumas dessas coisas? Qual delas você abre mão? Eu ouso dizer para você que a maioria de nós vai abrir mão do nosso tempo com Deus, do nosso tempo a sós com Ele, do nosso devocional. Na semana passada eu me vi numa situação como essa. Muitas coisas para fazer, coisas do trabalho, exercício físico, eu gosto, de ir para academia, de praticar algum esporte, coisas também aí da minha pós-graduação, que eu comentei lá no vídeo passado, que eu comecei a fazer. E de repente, diante de tudo isso, eu falei, eu preciso abrir mão de alguma coisa. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça de abrir mão foi o meu tempo com Deus. Nessa hora, então, o Espírito Santo me deu um puxão de orelha. Ele falou, qual é a tua prioridade? Quais são as coisas na sua vida que são inegociáveis? Mas então, diferente de muitas outras vezes na minha vida, no meu passado, dessa vez eu decidi não abrir mão disso. E na hora eu pensei, o meu momento com Deus é inegociável, eu preciso disso. Mas o que eu quero então trazer você para pensar comigo é, por que nós abrimos mão do nosso tempo com Deus numa situação como essa? É completamente natural que eu e você, nós vamos escolher fazer aquelas coisas que vão nos dar um retorno quase que imediato, ou palpável, ou tangível, algo que seja material. Só que o nosso problema hoje é que nós temos caminhado para a gente buscar essa dopamina de uma forma imediata, uma dopamina barata. Eu já entrei nesse assunto aí, falei até num outro vídeo aqui do canal, sobre a questão do cristão dopamina ou do cristão consumidor. E em contraste então com isso, a gente tem esse momento a sós com Deus, que parece dar essa impressão de que não vai ter um benefício imediato. E você então quer logo pular, porque você fala assim, eu vou usar aquele tempo, para estar ali diante de Deus, 15 minutos, meia hora, uma hora, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas agora você precisa mudar o seu pensamento, você precisa compreender que é exatamente ao contrário. Guarde no seu coração uma coisa, uma vida espiritual com Deus equilibrada vai ter reflexos na sua vida pessoal e ela vai ser igualmente equilibrada. Calma, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, que você não vai enfrentar dificuldades, não é isso. Mas a forma como você vai passar a fazer isso, ela vai ser exatamente uma resposta desse seu relacionamento com Deus, esse seu momento a sós com o Pai. Lembra que lá em Gálatas 5, Paulo está falando sobre o fruto do Espírito. Ele começa falando ali das obras da carne, e então ele fala do fruto do Espírito. Ele fala que nós precisamos andar no Espírito para que a gente não satisfaça os desejos da carne. E quando nós falamos então de fruto do Espírito, a gente vai ver ali amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora você imagina no seu dia a dia, você enfrentando ali as dificuldades que são normais no seu trabalho, na sua família, e você ter o fruto do Espírito. Você ter essa mansidão, você ter essa alegria que não depende das circunstâncias, você ter domínio próprio. Quantas vezes a gente acaba se descontrolando diante de uma situação porque nós não temos o domínio próprio. Então você começa a perceber aqui que o seu tempo a sós com Deus, ele tem muito mais efeitos e muito mais importância na sua vida do que você pode imaginar. E essa dificuldade, então, que pode ser que a gente tenha na nossa vida de compreender essa real importância e saber que o nosso tempo com Deus é inegociável, é porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para compreender o que o reino de Deus significa para nós. O que o sacrifício de Jesus representa na nossa vida. Porque Jesus veio não para nos dar uma vida boa aqui na Terra, ele veio para nos dar a vida eterna. Quando nós começamos a inverter essa ordem das coisas na nossa vida, a gente começa a estabelecer certas prioridades e colocar isso em pedestais na nossa vida em que eles não deveriam estar, isso nos mostra que nós temos que rever a nossa lista de prioridades. Eu quero que você compreenda que isso vem no nosso coração, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, a nossa compreensão para isso, quando a gente começa a se deleitar na palavra de Deus, quando a gente passa a amar ler a palavra de Deus. Porque a partir desse contato com a Bíblia, desse momento a sós com Deus, que o Espírito Santo vai começar a abrir o seu coração para que você entenda o valor do reino de Deus na sua e na minha vida. Perceba que agora que a perspectiva ela muda de uma forma tal que você nunca mais vai conseguir voltar atrás. É como se os olhos se abrissem e você não consegue mais desver aquela verdade que o Espírito Santo abriu para você.
Tem uma passagem muito conhecida em que Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Ao que Jesus está se referindo? Quais são essas outras coisas? Um pouquinho antes ali no texto, nós vemos que Jesus está falando do comer e do vestir, que são as coisas mais básicas que nós precisamos. E ele então dá exemplos da natureza, coisas que são pequenas, que são passageiras. Ele fala: olhem as aves do céu, elas não semeiam, não juntam em celeiros, mas mesmo assim, Deus não deixa faltar o alimento para elas. Fala do lírio do campo, que se veste em sua beleza, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto um lírio do campo. Um lírio que vai durar poucos dias, poucas semanas e depois vai morrer. Você imagina então você. Deus não vai cuidar do que você precisa se você priorizar o reino dele na sua vida. Quando você começar a priorizar o reino de Deus, você não precisa ficar ansioso pelas coisas aqui dessa terra. Deus vai cuidar de você. Ele vai prover o teu sustento, ele vai prover aquilo que você precisa, ele vai abençoar o trabalho das suas mãos para que na tua casa não falte o alimento, mas você precisa mudar a tua lista de coisas que são inegociáveis. Isso nos mostra que na ordem de importância, a nossa vida eterna está acima da nossa vida terrena. Nós somos espirituais, nós precisamos, nós dependemos do nosso relacionamento com Deus. E você vai perceber então que isso vai refletir na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta. Você vai passar a agir de forma diferente, porque você vai começar a gerar o fruto do Espírito dentro de você. E mais do que isso vai te dar um senso de propósito na sua vida que você nunca sentiu antes. Muitas vezes a gente fica buscando essa ideia de propósito na nossa vida, por que eu nasci, para que eu existo. E ao longo do tempo até eu confesso para você que eu fui mudando a minha forma de pensar em relação ao propósito. O nosso propósito maior é glorificar a Deus. Não tem coisa mais linda do que a gente fazer algo para o reino de Deus, do que você entender que quando você acorda pela manhã, o seu propósito é glorificar a Deus e que você é sim importante no reino de Deus, que Ele quer te usar como instrumento nas mãos dele para agir na vida de outras pessoas, para dar um sorriso para o porteiro do seu prédio, por exemplo, para que aquela pessoa perceba que tem alguma coisa diferente em você. Nós estamos aqui nessa terra para sermos sal e luz. Meu desejo, então, com esse vídeo de hoje é despertar no seu coração um momento de reflexão. Qual é a sua lista de inegociáveis? Eu desejo de todo o meu coração que no topo dessa lista esteja o seu relacionamento com Deus. Não esqueça de dar a sua curtida, se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.